Fascículo 8, setor B, aulas 44 e 45. A corda como fonte de som. Enem, oscilações, ondas, óptica e radiação. Nestas aulas, os possíveis harmônicos emitidos por uma corda. Olá, alunos! Vamos lá então segmento as nossas aulas de física. Fascículo 8, setor B, aulas 44 e 45. Na aula de hoje, o Física Mais vai te explicar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esse instrumento, o violão. Então, para começarmos, eu vou te dar aqui umas noções gerais de como é que essa criancinha aqui funciona. O violão é um instrumento de corda, ele tem 6 cordas, e essa caixa aqui, ela tem um buraco, ela é chamada caixa de ressonância. Como é que o som é produzido no violão? Ao bater nas cordas, essas cordas vão vibrar. Essa vibração vai ser transmitida para o ar, que vai vibrar junto com as cordas. Então, bati aqui, a corda vibra, o ar ao redor também vibra, e esse ar vibrando, ele vai chegar nos teus ouvidos e tu vai identificar isso como um som. Mas o que é interessante é essa caixa de ressonância aqui, ó, porque quando você bate, o som também entra, a vibração do ar também entra dentro dela. E a caixa de ressonância aumenta a amplitude da onda que foi formada nessa corda aqui. Então a caixa de ressonância aumenta a amplitude da onda produzida pelas cordas. Ferinha, se liga no que eu vou te dizer. Toda vez em que se falar em amplitude de onda, você tem que relacionar sempre a energia transmitida pela onda. Quanto maior a amplitude da onda, maior a energia que ela carrega. Então, se não houvesse essa caixa de ressonância aqui, o som sairia fraquinho, sairia com pouca intensidade, ou seja, amplitude muito baixa. Então, essa caixa de ressonância aqui, ela serve para encorpar esse som. E é ela que dá também a qualidade do som produzido por violões. Então, existem violões muito caros devido à madeira, a essa madeira aqui que dá a qualidade, o timbre do teu instrumento musical. A nota musical, toda vez que a gente fala em nota musical, a gente quer falar sobre frequência. Mais uma vez, Ferinha, se liga. Nota musical, frequência. O que é que uma nota musical tem diferente da outra? Somente, basicamente, a frequência. Então, aqui eu estou produzindo uma frequência e aqui eu estou produzindo outra frequência. E se liga na dica que eu vou te dar aqui, ó. Quanto maior a frequência produzida por uma nota, mais aguda ela é. Então, se liga aqui. Nota aguda, alta frequência. Nota aguda, alta frequência. Nota grave, baixa frequência. Nota grave, baixa frequência. Tá? Então, toda vez que nós falarmos em nota musical, estamos associando sempre a frequência produzida por cada uma dessas vibrações aqui. Joinha? Acorde musical é um conjunto de notas tocados juntos. E esse conjunto de notas ele se sobrepõe formando o que a gente chama de acorde musical. Por exemplo, essa aqui é a nota de Dó. Isso aqui é uma nota de Dó. Ok? E esse aqui é o acorde de Dó. Acorde de Dó. Veja que são várias notas tocadas juntas. Tá? E aqui a nota de Dó. Outro exemplo, essa aqui é a nota Mi. E esse aqui é o acorde Mi. Deu para sacar a diferença? Então, 3 conceitos para a gente começar a brincadeira. Caixa de ressonância, nota musical sempre associada à frequência e acorde musical, um conjunto de notas tocadas. Quando nós tocamos a corda do violão, nosso olho não consegue notar, mas essas cordas aqui produzem o que a gente chama de onda estacionária. Por que estacionária? Porque essa onda ela não se propaga, ela simplesmente fica vibrando aqui. E o nosso olho não consegue notar isso. Então, toda vez que eu toco uma dessas cordas aqui, eu estou produzindo o que a gente chama de onda estacionária. Se liga no vídeo produzido pela minha aluna Yasmin França. Olha que coisa bacana.
coisa bacana, hein? Então, cada ondinha que você viu aqui nesse vídeo, cada barriguinha é um modo de vibração, que a gente chama de harmônicos, tá? Então, isso aqui é o formato de uma onda estacionária. Veja que ela não se propaga daquela forma que a gente imagina, ela sempre fica vibrando para cima e para baixo. Então, quando você tem apenas uma barriguinha, ó, quando você tem apenas uma barriguinha, a gente diz que esse é o chamado primeiro harmônico. Ele é o primeiro harmônico. Então, note, o primeiro harmônico, dentro de um comprimento L, tá? Ele tem apenas meio comprimento de onda. É bom tu se lembrar que um comprimento de onda é barriguinha para cima, barriguinha para baixo. Isso é um lambda, ou seja, um comprimento de onda. Portanto, se nós temos apenas uma barriguinha, isso aqui é meio comprimento de onda. Então, primeiro harmônico, meio comprimento de onda. Segundo harmônico produzido, veja que você já tem uma barriguinha para cima, uma barriguinha para baixo. Então, eu tenho meio lambda mais meio lambda, ou seja, eu tenho dois meios comprimentos de onda. Dois meios comprimentos de onda são dois harmônicos. Veja que aqui eu já é o terceiro harmônico. Eu tenho uma barriguinha para cima, uma para baixo, uma para cima, tá? Então eu tenho meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Ou seja, eu tenho 3 meios comprimentos de onda. Esse é o formato de uma onda estacionária que aparece lá no violão. A gente vai falar mais detalhes sobre o que são esses harmônicos e o que é que ele significa na construção das notas musicais. Então, evidentemente, eu posso generalizar. Primeiro harmônico, 1 lambda sobre 2. Segundo harmônico, 2 lambda sobre 2. Terceiro harmônico, 3 lambda sobre 2. Enésimo harmônico, N lambda sobre 2. Se eu fizer uma operaçãozinha algébrica aqui e isolar o lambda, tá? Você vai ver que o lambda vai ser 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número do harmônico. Guarde isso aqui que isso vai ser importante para a gente. São duas equações da velocidade da onda extremamente importantes para que a gente consiga entender essa brincadeira. A equação geral da ondulatória, velocidade de uma onda igual a lambda vezes f, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência. E essa aqui é chamada equação de Taylor. Essa equação da velocidade, ela só serve para ondas produzidas em uma corda. Então, a velocidade de propagação vai ser raiz da tensão, ou seja, de quanto a corda está tracionada ou tensionada, dividido por esse mizinho aqui. Professor, já sei, aquele mi é o coeficiente de atrito. Não, cara, não tem nada de coeficiente de atrito. Isso aqui é o que a gente chama de densidade linear. O que é a densidade linear? É a massa dividido pelo comprimento da corda. Em outras palavras, a densidade linear é o calibre. Ou seja, quanto mais grossa a corda, maior a densidade linear. Quanto mais fina a corda, menor é a densidade linear. Claro, levando em consideração que cordas com o mesmo comprimento, tá certo? Então, se eu igualar essa parte com essa parte aqui, porque ambas estão relacionadas à velocidade, lambda vezes F vai ser igual a raiz da tensão dividido pelo coeficiente, coeficiente de atrito. Densidade linear, tá? Então, isolando a frequência aqui, você tem que a frequência 1 sobre lambda vezes a raiz de T sobre Mi, tá? Se eu inverter aqui 1 sobre lambda, eu inverto isso aqui também, ou seja, N dividido por 2L, e a gente chega numa equação extremamente importante para que a gente possa entender o funcionamento de um violão. É claro que não precisa estar decorando essa equação, basta que tu saiba analisá-la. Então, a frequência produzida pela vibração de uma corda depende basicamente de 4 coisas: do harmônico, do comprimento da corda, da tensão em que ela está lá arrochada, tá? E da densidade linear, ou seja, do calibre, da grossura da corda. Eu vou pegar aqui o violão mais uma vez para que você consiga entender direitinho como é que cada um desses fatores são relacionados. Vamos, de início, esquecer o harmônico. Considere que o harmônico é sempre o mesmo, isso aqui não varia. Vamos analisar o que é que acontece quando eu vario o comprimento da corda com relação à frequência. Galerinha, comprimento da corda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o comprimento da corda, menor a frequência. Eu já te falei, som com baixa frequência é som mais grave. Então eu vou fazer uma experiênciazinha aqui. Olha que coisa interessante. Eu vou pegar, por exemplo, essa cordinha de baixo aqui. Vou tocar ela. Quando eu toco essa corda, o comprimento está sendo todo o comprimento da corda, ó. Tudo está funcionando. Agora o que é que acontece? Quando eu diminuo o comprimento da corda, tá?
quando eu diminuo o comprimento da corda, eu vou aumentar a frequência. Aumentando-se a frequência, eu deixo o som mais agudo. Então vamos lá, olha só. Quando eu toco aqui, o comprimento considerado é todo. Quando eu coloco o dedo aqui, o comprimento considerado é daqui até aqui. Então veja que eu já diminui o comprimento da corda, ó. O som ficou mais o quê? Mais agudo. Frequência mais o quê? Frequência maior. Então, comprimento maior, frequência menor. Comprimento menor, frequência maior. Tá? O som fica mais agudo. E aí você vai tendo uma infinidade de sons aqui só variando o comprimento da corda do violão, ó. Veja que aqui o som já fica bem agudo. Por quê? Olha o tamanho do comprimento. Dá para notar? Então isso acontece com todas as cordas. Aqui é a mesma coisa. Veja que o som fica mais agudo, né? Quanto menor o comprimento, som mais agudo, tá? Maior frequência. Então é assim que varia o comprimento da corda com a frequência. E a tensão? A tensão eu posso ajustar aqui, ó, nas tarraxas. Quanto maior a tensão, maior a frequência. Então quanto mais eu aperto, maior a frequência, som mais agudo. Quer ver, fera? Lá vai, ó. De novo a cordinha aqui de baixo. O que é que eu vou fazer? Vou apertar. Consigo perceber que o som ficou mais agudo. Agora eu vou folgar. Vou folgar bastante aqui, ó. O som vai ficando cada vez mais grave, ó. Mais grave, mais grave, mais grave, mais grave. Pronto. Por aí vai. Acabei desafinando o violão aqui. Mas se eu for apertando de novo, vai vendo que ele vai ficando... A frequência de vibração vai aumentando e o som vai ficando mais agudo. Só. Pronto, já afinei o violão de novo, tá? Então, tá aqui a relação entre tensão e frequência. Quanto mais tensão, mais frequência, som mais agudo. Beleza. E a densidade linear? A densidade linear tem a ver com o calibre da corda. Então, veja, essa corda aqui, a corda de baixo, ela é fininha. Ela é uma corda fininha, ou seja, baixa densidade linear. E essa corda aqui de cima, ela é uma corda mais grossa. Corda mais grossa, maior densidade linear. E olha que interessante, quanto maior a densidade linear, ferinha, quanto maior a densidade linear, menor a frequência. Menor frequência, som mais grave. Então veja, a corda de cima tem grande densidade linear, portanto ela vai produzir uma baixa frequência, o som vai ser mais grave. Ok? Vamos para a corda de baixo. A corda de baixo é mais fininha. Corda mais fininha, baixa densidade linear, alta frequência, som mais agudo. Som mais grave, som mais agudo, baixa frequência, alta frequência. Tá? Então veja que eu consigo relacionar essas três grandezas aqui, tudo analisando as cordas do violão e o comprimento onde eu coloco minha mão aqui. Para falarmos um pouco de harmônico, é importante que você note o seguinte. Considere cordas com o mesmo comprimento, a mesma tensão ou tração e a mesma densidade linear, ou seja, a mesma espessura, o mesmo calibre. Se você variar o harmônico, você está variando o formato da onda. E quanto maior o harmônico, ferinha, quanto maior o valor desse N aqui, ó, maior a frequência. Portanto, se você tem ondas com essas mesmas características e você tem esses dois formatos aqui, saiba que essa onda tem uma frequência maior do que essa onda. Ou seja, a frequência do segundo harmônico é maior do que a frequência do primeiro harmônico. Então, quanto maior a quantidade de barriguinhas que você tem lá, maior vai ser a frequência daquele som. E eu já falei para vocês, quanto maior a frequência, mais agudo o som vai ser, ou seja, mais fininho ele vai ser, tá certo? Então, olha que coisa interessante. Nota aqui comigo. Eu vou pegar o violão e eu vou fazer para vocês aqui 3 notas mis diferentes. Eu vou fazer 3 notas mis diferentes. Saque aqui comigo. Olha só. Essa nota aqui é um Mi. E essa nota aqui, ela tem exatamente 82 Hz de frequência. Essa nota que eu vou fazer aqui agora também é um Mi. E esse Mi tem 164 Hz de frequência. Essa nota que eu vou fazer aqui, ela também é um Mi.
e ela tem 328 Hz de frequência. Veja, eu estou fazendo 3 notas iguais, com o mesmo nome, mas com frequências diferentes. Professor, como é que eu posso saber que determinada frequência também é um Mi? Ferinha, se liga no recado que eu vou te dar aqui, ó. Note que esses caras são múltiplos inteiros um dos outros. Essa frequência F3, ela é 2 vezes a frequência F1 e ela é essa frequência F3 é 2 vezes a frequência F2 e essa frequência F3, tá? Ela é 4 vezes a frequência F1. Ou seja, se você tem frequências que são valores múltiplos um dos outros, elas estão tratando da mesma nota. Por exemplo, imagina que você pega aí uma frequência, um instrumento faz uma frequência com som de 1312 Hz. 1312 Hz. Tu concorda que isso aqui também é um Mi? Isso aqui também é a nota Mi? Por que isso é um Mi? Se você sacar 1312 Hz, ele equivale a 16 vezes a frequência F1. Ou seja, 16 vezes 82 vai dar 1312 Hz. Portanto, como essa frequência é um múltiplo inteiro dessa frequência, essa frequência está relacionada também à nota Mi. Outro exemplo, vamos pegar a nota Sol. Aqui no meu violão eu vou fazer 3 notas sóis diferentes, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma nota Sol. Isso aqui é uma nota Sol e essa nota tem 98 Hz de frequência. Eu vou fazer outro Sol agora para você ver. Esse outro Sol aqui tem 196 Hz de frequência. Eu vou fazer agora um outro Sol. Esse Sol aqui tem 392 Hz de frequência. Por que eles denotam a mesma nota? Porque eles são múltiplos inteiros uns dos outros. Por exemplo, essa frequência F3 é 2 vezes essa frequência F2, que é 4 vezes essa frequência F1. Então, mais uma vez, imagina que o cara fez lá uma nota no instrumento e essa nota tem uma frequência de 1176 Hz. Isso aqui, essa frequência também está relacionada à nota Sol. Por quê? Se tu notar, essa frequência aqui é 12 vezes a frequência F1. Ela é 12 vezes a frequência F1. Então, se esse valor é um múltiplo inteiro de um desses valores aqui, tá? A gente vai ter exatamente a mesma nota musical. Repito, Ferinha, é extremamente importante isso. Frequências que são múltiplas uma das outras denotam a mesma nota musical. Por exemplo, Sol, Sol, Sol. O que é que muda com elas? A frequência. E essas frequências são múltiplas inteiras uma das outras. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e se encantado um pouco mais com esse instrumento belíssimo chamado violão. Valeu! Fala, Ferinha! Curtiu essa videoaula? Então não se esqueça, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. O Projeto Física Mais agradece demais a tua colaboração. Valeu, tchau! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque agora fica mais fácil compreender a teoria. Vamos lá? Os possíveis harmônicos emitidos por uma corda. Segundo harmônico, olha como fica o aspecto da corda vibrando. Então nós temos o modo de vibrar, que é o primeiro harmônico, ou um modo fundamental. Olha como que fica o aspecto da onda vibrando. Como é que calcula o comprimento da onda? Lambda, comprimento da onda é igual a 2 vezes o comprimento da corda. Frequência. Frequência 1 é igual a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Segundo harmônico, olha como fica o aspecto da corda vibrando. Comprimento da onda é igual ao comprimento da onda 1 dividido por 2. A frequência 2 vai ser 2 vezes a frequência 1. Terceiro harmônico, olha como fica o aspecto da corda vibrando. Como é que calcula o comprimento da onda da onda? O comprimento da onda 3 é igual ao comprimento da onda 1 dividido por 3, ou seja, é 1/3 do comprimento da onda 1. Frequência 3 é igual a 3 vezes a frequência 1. Quarto harmônico, olha como fica o aspecto da corda vibrando.
comprimento da onda 4 é igual ao comprimento da onda 1 dividido por 4. Ou seja, é 1/4 da onda, comprimento da onda 1. Frequência 4 é igual a 4 vezes a frequência 1. Então, independente do harmônico, você vai ter diferentes aspectos da corda vibrando. Então, o comprimento da onda de qualquer harmônico é igual ao comprimento da onda 1 dividido por N. Frequência N é igual a N vezes F1. Em classe. Em uma harpa, o musicista toca cordas de diferentes comprimentos. Na harpa ilustrada a seguir, estão destacadas duas delas, então o tom azul e o vermelho. Considerando que as frações aplicadas nessa corda são iguais, qual delas emite o som mais grave? Então vamos resolver o exercício 1. As cordas vibram no modo fundamental. Então, se eu aumento o comprimento, diminui a frequência. Então, qual das duas cordas tem maior comprimento? A corda azul. Então, a corda azul ela vai ter o som mais grave. A frequência dela será menor. Um violão possui 6 cordas, todas com espessuras diferentes, as quais, ao serem tocadas, vibram no modo fundamental. Considere que as cordas vibrem livremente, ou seja, que nenhuma casa esteja pressionada. Bom, então vamos entender como é um violão, partes de um violão. No corpo eu tenho a boca, o rastilho e o cavalete. No braço eu tenho casas, pestana, trastes, mão e tarraxas. Diferentes espessuras das cordas de um violão. Então, eu tenho cordas grossas e cordas finas. Ao todo são 6 cordas. Letra A. Se as cordas possuem as mesmas massas específicas e são submetidas às mesmas frações, qual delas vai emitir sons mais altos? E lembrando que quanto mais alto o som, maior é a sua frequência. Então, considerando a sua massa específica e a sua secção transversal, quanto mais fina, maior a frequência. B. Analisando apenas uma das cordas, o que acontece com o som emitido por ela quando o violonista afrouxa a tarraxa, ou seja, submete a corda a uma fração menor. Se eu solto a tarraxa, então diminui a tensão. Consequentemente, também a frequência vai diminuir. O som da corda fica mais baixo. Por isso que a frequência diminui. C. Analisando apenas uma das cordas, o que acontece com o som emitido por ela quando o violonista pressiona casas cada vez mais afastadas da pestana? Vamos resolver o exercício 2C. Ao pressionar casas mais afastadas da pestana, o comprimento da corda diminui. Consequentemente, aumenta-se a frequência. Ou seja, a corda emitirá um som mais alto. D. A segunda corda mais grossa emite a nota Lá quando vibra solta, quer dizer, nenhuma casa é pressionada, e no modo fundamental. Suponha que o violonista pressione uma casa que esteja a 3/5 do comprimento da corda, a partir da pestana, fazendo vibrar a parte da corda que está mais próximo da boca do instrumento. Nesse caso, qual é a frequência do som emitido? Considere que a frequência dessa nota emitida seja igual a 440 Hz. Vamos então resolver o exercício 2D. No exercício 2D, nós vamos primeiro calcular a corda vibrando solta. Por que a gente vai fazer isso? Para a gente ter então a relação entre velocidade e comprimento da corda quando ela vibra solta. Frequência 1 é igual a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda, correto? A frequência 1 é 440. Esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então sobra aqui velocidade sobre o comprimento da corda.
2 vezes 440, 880. Então a relação entre velocidade e comprimento da corda é de 880. Não tem unidade de medida, que é uma relação. Continuando então, ao pressionar a casa localizada 3/5 da pestana, significa que 2/5 do comprimento da corda vai vibrar. Então esse comprimento corresponderá a 2/5 do comprimento da corda. Vamos calcular então aqui. Velocidade sobre 1 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes o comprimento sobre 5. Trabalhando meios e extremos, frequência 1 é igual a 5 vezes a velocidade sobre 4 vezes L. Quem é V sobre L? Eu calculei agora há pouco. 880. Então, eu substituo V sobre L por 880. Posso simplificar aqui? 4 dividido. Posso simplificar aqui. 8 dividido por 4 dá 2. Então vai ficar 5 vezes 880 dividido por 4 vai dar 220. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10, 11. 1100 Hz. Essa vai ser a frequência. E, ainda a respeito à corda Lá, quais são as frequências do segundo e terceiro harmônicos emitidos por essa corda? Desenhe no esquema a seguir as cordas emitindo o primeiro, segundo e terceiro harmônico. Vamos resolver então o exercício 1D. Vamos desenhar então os harmônicos. O primeiro harmônico segundo harmônico, terceiro harmônico, concluímos então a discussão das aulas 44 e 45. Agora vocês deverão ir lá no plural, vão fazendo as atividades propostas. Eu vou fazer o seguinte, como tem ainda essa aula 44 e 45 nas duas, eu vou novamente considerar a nota no plural, porque muitos não tinham feito as atividades anteriores quando eu considerei uma nota. Então eu vou novamente olhar, vou tirar aquela nota e vou substituir pela maior. Tudo isso para que vocês tenham uma nota melhor agora no quarto trimestre. Tá certo? Lembra que sábado nós vamos fazer a avaliação desse setor B. Bom estudo!